Olá, tudo bem? Eu me chamo Jader Souza, minha formação inicial é em gestão e administração, eu tenho graduação, mestrado e doutorado em aprendizagem organizacional e com muito prazer eu também sou um estudante quase formado de psicologia. E hoje nós estamos com a presença do nosso querido Clérison Torres, que vai falar sobre o conceito de psicologia positiva, o que é psicologia positiva. Ele vai dizer também de onde é proveniente essa abordagem da psicologia. Além disso, ele vai falar também sobre as emoções negativas e as emoções positivas. Quais as diferenças desses dois tipos de emoções e como elas podem nos ajudar e nos prejudicar também ao longo da nossa vida. Tudo bem, meu amigo Clérison? Seja muito bem-vindo ao nosso episódio sobre psicologia positiva aqui no Contras Fluxo. Bom, gratidão estar aqui no Contras Fluxo, justamente pela oportunidade de a gente falar de uma abordagem, vou chamar uma reorientação terapêutica, quando a gente fala só da psicologia positiva, que é contributiva verdadeiramente à saúde positiva, à saúde mental, né? Na compreensão do que de fato hoje é saúde mental. Aliás, olha que coisa interessante, as pessoas se sentem muito mais satisfeitas quando o seu bem-estar, o objeto de estudo da psicologia positiva tem, quando o seu bem-estar aumenta do que quando os seus sintomas diminuem. Então, falar de bem-estar é falar de saúde mental. Então, você poderia falar um pouquinho sobre você e sua formação? Perfeito. Jada, minha formação é em psicologia, né? Sou graduado, tenho licenciatura e formação clínica, na época eram 3 especializações da própria psicólogo. Fiz o meu mestrado, né? Fui estudar a docência do ensino superior, como ser professor, sempre foi um desejo meu. E logo, concomitante, fiz o meu mestrado aqui na Universidade Federal da Bahia, na FACED, estudando justamente o desenvolvimento, o raciocínio moral, né, de professores, o juízo moral de professores e alunos universitários. Né? E aí foi justamente o mestrado em educação. Terminei me envolvendo com academia, coordenação de cursos de psicologia, né, como docente de cursos de psicologia e pedagogia. Mas aí eu fiz justamente uma especialização, né, nos últimos anos, no caso, né, em psicologia positiva, né, em São Paulo, e depois fui fazer uma formação internacional em psicologia positiva pelo Rubin Instituto. Então essa tem sido, né, pelo menos até o momento, a minha formação profissional na psicologia como um todo. Então eu já queria começar de forma objetiva te perguntando como de forma simples e direta você explicaria o que é psicologia positiva? A psicologia positiva é a ciência e arte do bem-estar, como diz o próprio autor, criador Martin Seligman. A psicologia positiva ela tem um foco: promover bem-estar, estudar, pesquisar e promover bem-estar. Isso a gente percebe facilmente, por exemplo, quando se estuda a gratidão. Os impactos disso, por exemplo, na amenização da ansiedade e da depressão. Com atos de gentileza, favorece muito mais o aprimoramento dos relacionamentos humanos. Então, ou seja, a finalidade da psicologia positiva é o florescimento. E o que é isso? É um conceito que define que são condições favoráveis para oportunizar o indivíduo o seu progresso, o seu crescimento, o seu desenvolvimento psicológico. Então, ou seja, em outras palavras, a psicologia positiva vai focar naquilo que as outras abordagens não enfatizaram tanto. E ela, assim, faz essa ênfase. A gente sabe que nós temos várias abordagens da psicologia. Exato. Né? Nós temos o TCC, nós temos uma variação, inclusive, do TCC, que é o DBT, né? A psicanálise. Nós temos a psicanálise, nós temos a Gestalt terapia. Enfim, eu poderia dizer, as pessoas que estão nos ouvindo, certamente elas estão também com essa dúvida, estariam com essa dúvida. Nós poderíamos dizer que a psicologia positiva é mais uma abordagem da psicologia? A psicologia positiva em si, o próprio autor define como uma reorientação terapêutica, porque como ela foca nas melhores qualidades humanas, né, nos potenciais, nas possibilidades, ela vai trazer o estudo das características individuais positivas do indivíduo, que ela vai chamar de forças de caráter e virtudes, porque a ciência definiu 6 virtudes, no caso da psicologia positiva, e 24 forças de caráter. Então, ela vai evidenciar que a psicologia positiva é uma reorientação terapêutica passível de ser utilizada em qualquer outra abordagem. Todavia, essa área da psicologia,
ela vai evidenciar estratégias terapêuticas. Aí nascem, por exemplo, as psicoterapias positivas. A própria psicoterapia positiva do Martin Seligman, seu criador, e o do Tayyab Rashid, que tem um protocolo de 15 sessões, por exemplo, e que não é só para lidar, na verdade, no sentido do florescimento, mas também amenizar as dores e sofrimentos humanos, no caso, depressão, ansiedade, em função das próprias pesquisas que assim evidenciam os seus benefícios. Mas também essa ciência vai falar de outras psicoterapias, por exemplo, a terapia do bem-estar, do Favani, a psicoterapia positiva, as intervenções com forças de caráter, né, com o impacto que tem eu me conscientizar das minhas forças de caráter predominantes, minhas top 7, digamos, das minhas melhores forças e qualidades humanas, e não só me conscientizar, explorar e usá-las. Então, existem as abordagens, né, que nascem da psicologia positiva como fundamento, que são essas, por exemplo, que eu acabei de destacar. A terapia da esperança, a terapia da qualidade de vida, são terapias criadas à luz da psicologia positiva. De maneira geral, a gente pode dizer que é uma abordagem, mas ela é muito mais uma reorientação terapêutica, ali está o fundamento. É igual, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, ela nasce da onde? Da psicologia cognitiva. Entende? Então, a gente prefere dizer que uma das abordagens cognitivas é a terapia cognitiva comportamental. A psicologia positiva, a gente prefere dizer que essas outras terapias são abordagens da psicologia positiva. Você acabou de dizer que o Martin Seligman, ele é o grande mentor, o grande fundador dessa corrente. Perfeito. Quais são as principais fontes que a psicologia positiva vai beber? Perfeito. Observe que a gente está falando de uma área da psicologia que vai ampliar a compreensão de saúde mental. A gente pode aprofundar um pouquinho mais nisso nesse sentido, que é a compreensão da existência de dois fatores, né? A relação entre a presença de transtornos mentais e a ausência de transtornos mentais, e compreender que saúde não basta, não é ausência de doença. A saúde amplia-se mais. E aí vai a questão de baixo bem-estar e alto bem-estar. Da onde, então, se fundamenta, bebe, né, a psicologia positiva? Obviamente, da psicologia cognitiva, né, do Aaron Beck. Era uma base fundamental, porque, afinal, não são as coisas que nos trazem aflição, como já dizia Epíteto, mas o modo como as vemos. Então, predominantemente, nossas emoções são fruto da forma da gente pensar, do jeito de ser, da forma de organizar que temos no caso. Afinal, a percepção é ativa, a recepção, a gente recebe os estímulos de forma passiva, mas percebe à luz da nossa historicidade, da nossa subjetividade. Ora, mas também ela bebe das abordagens humanistas. Observe, por que humanista? Porque ela vai focar nos potenciais humanos. A psicologia positiva, como diz o próprio Martin Seligman, que você destacou, ele já dizia, olha, a psicologia nasceu para 3 aspectos, pelo menos na Associação de Psicologia Americana. Primeiro, reduzir os transtornos mentais, as dores humanas, os sofrimentos. Segundo, focar nos talentos, nas capacidades, nas potencialidades humanas. E terceiro, promover uma vida melhor para a humanidade. A psicologia, enquanto ciência, em função até das guerras e da industrialização toda, dos impactos que isso gerou na saúde humana, inevitavelmente focou no problema. Até por causa do nosso viés da negatividade, que é que se ganha mais destaque. Então, ela vai beber das abordagens humanistas. Quem? Carl Rogers, né? Você pode estudava o amor. Abraham Maslow, o nome Psicologia Positiva, é fruto de um capítulo do livro do Maslow, no caso, e que o Martin Seligman resgata também nesse estudo. E vai também estudar, por exemplo, e ter como fundamento o próprio Viktor Frankl na sua logoterapia, porque a psicologia positiva evidencia, por exemplo, que um dos elementos do bem-estar é a espiritualidade, ou um dos elementos do bem-estar é a vida significativa. Então, não é, a gente, quando fala em psicologia positiva, uma das críticas até, dizer assim, só estudo positivo. Não, a psicologia positiva reconhece sofrimento. Não existe felicidade se eu não acolher a minha infelicidade. E seria um contrassenso. Psicologia positiva não é pensar positivo. Isso é uma ilusão também. Assim, eu seja otimista, pense positivo. Olha, o pensamento ele é um prolongamento da percepção. Então, eu preciso rever a forma de perceber o mundo, de organizar. E essa forma de organizar é inconsciente, predominantemente, da gente. Então, por isso que na abordagem cognitiva, a gente convida o indivíduo, quando experimenta uma emoção desagradável, se dar conta, o que passa na minha cabeça agora? Para que eu veja certos pensamentos automáticos disfuncionais, de maneira que eu possa reconfigurá-lo, questioná-lo, tomar consciência dos mesmos. Então, a psicologia positiva, ela não nega, de fato, a dita negatividade, mas é uma ciência que foi se dar conta, olha, existem também coisas boas no humano.
Por exemplo, a Barbara Fredrickson, eu acho que é um dos livros que você está aí. A Barbara Fredrickson, por exemplo, uma autora, ela vai diferenciar em sua equipe que existem emoções positivas e as emoções negativas. Vou melhorar. Nenhuma emoção é boa ou ruim. Positiva e negativa está em termos de valência, em termos de neurociência. O que está se falando é que existem emoções desagradáveis e agradáveis. As desagradáveis têm um objetivo. Hoje, assim se concebe nos últimos 20 anos, que é a sobrevivência. Já as emoções agradáveis, inspiração, curiosidade, amor, esperança, gratidão, orgulho no sentido de digno, de louvor, essas emoções estão atreladas a uma outra teoria que ela cria, que é a teoria da ampliação e construção, porque elas ampliam minhas ideias. Então, eu não só me sinto bem, como eu consigo construir melhor o meu futuro. Por isso que a finalidade dessas emoções é a criatividade. Então, a psicologia vai se dar conta que diz, olha, existem problemas humanos, mas se eu também focar nos potenciais humanos, esse indivíduo pode florescer, esse indivíduo pode prosperar, esse indivíduo pode me expressar a sua melhor versão. E isso não era foco de estudo. Eu vou colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira, né? Eu vou pegar exatamente o que você falou, Ok. que muitos psicólogos ou estudantes de psicologia desenvolvem críticas ferrenhas à psicologia positiva. Perfeito. Né? Alguns dizem que a psicologia positiva não trata a causa. Outros falam que a psicologia positiva é mais um modismo, né? Que é o mais novo modismo no estudo da psicologia. Vamos entender, a gente está falando de uma ciência e, como tal, é passível de ser questionada. Qualquer abordagem terapêutica, ela foi, será e deve ser questionada, aprimorada, aperfeiçoada. Hoje a gente se fala também de ondas da psicologia positiva, primeira onda, segunda onda, terceira onda, no sentido do aperfeiçoamento, obviamente, das suas pesquisas. A gente está falando de uma ciência, né? Então tudo é passível de ser aprimorado. A psicologia positiva, ela não ignora, e aí é uma crítica de quem desconhece, ela não ignora o sofrimento humano. Ela simplesmente nasceu com se dar conta que as pessoas não estavam estudando a esperança. Não estava estudando a espiritualidade. Ou seja, o foco era no negativo e não no positivo. Pronto, mas exatamente. Então, enquanto as outras estavam ou estão muito focadas predominantemente na sua historicidade, dentro de um contexto existencial que demandou, a psicologia positiva, dentro dos seus Agnes da época, do seu espírito da época, porque aqui no Rio Grande do Sul já estudava esperança, com Cláudio Rutz, a Bárbara Fredrickson estudava as emoções positivas, vai dizer que a alegria não tem a mesma finalidade que tristeza, raiva, ódio, o que for. Que a alegria, uma vez experimentada, ela aumenta o repertório comportamental, enquanto as emoções desagradáveis, tristeza, raiva, ódio, ela inibe o repertório comportamental, porque está em jogo a minha sobrevivência. Então, quem é que diferenciou isso em ciência? A Barbara Fredrickson, que é uma das autoras, né, fomentadoras da psicologia positiva. Eu gostei disso. Será que você pode aprofundar essa ideia das emoções negativas e das emoções positivas? Perfeito. Observe, as emoções, elas são reações automáticas. E quando a gente fala de emoção, a gente está falando de movere, de externalizar, movere e mover para fora. Então, eu estou movendo para fora uma reação automática de quê? De como eu predominantemente assim organizei uma situação. A morte para uns é objeto de tristeza, para outros é um objeto de uma transição, de uma alegria, de uma esperança de dias melhores, de uma possibilidade de transcendência do indivíduo. Então, uns ficam extremamente tristes, minha vida acabou, outros ficam assim, entende, exaltados, reflexivos, né, contemplativos, outros estados de ser. Então, elas se diferenciam especificamente no impacto que a forma que eu organizo o mundo, e a própria terapia da aceitação e compromisso deixa muito claro isso, que sofrimento é igual a inflexibilidade psicológica. Então, eu preciso ter mais flexibilidade, mais adaptabilidade. E isso me permite ao quê? A rever e reconfigurar constantemente meu jeito de ser. Ora, então a psicologia positiva, ela vai nascer nesse foco de 3 pilares. Um é estudar as emoções positivas, outro é estudar as características individuais positivas humanas, e terceiro, estudar as instituições, organizações, empresas que promovem organizações saudáveis, ou seja, instituições positivas. O que são organizações saudáveis dentro do conceito, né, das pesquisas, e muito aqui no Brasil? É justamente o quê? Aquela que consegue unir produtividade, rentabilidade e qualidade de serviços e produtos com qualidade de vida, bem-estar e felicidade. Então, onde é que se diferencia aí? O primeiro pilar, emoções positivas, que é a sua pergunta, vai diferenciar, olha, antes achava que todas as emoções tinham o mesmo objetivo, sobrevivência.
E pode observar, estudava quais as emoções? Das básicas, estavam bem destacadas lá. Salvo alegria, estava nojo, estava tristeza, estava raiva, entende? Estava medo. Então, estava predominantemente o estudo das emoções desagradáveis. Desagradável porque, inevitavelmente, você experimenta com algo desagradável, seu organismo é liberado naquele momento que se organiza aquela situação como ameaçadora, é liberado o cortisol, é liberado a adrenalina e todo o seu organismo se prepara. Se você está com raiva, o sangue sai da periferia, vai para a parte mais interna para você instintivamente... O mecanismo de luta ou fuga, Exatamente. Né? Então, é luta, fuga e congelamento. E congelamento, perfeito. Exatamente. Então, nesse momento, é inibido o repertório comportamental. Então, a finalidade dessas emoções é a sobrevivência, e ela é fundamental. Aí o viés chamado viés da negatividade. A negatividade ela é fundamental, e a psicologia positiva assim o reconhece. Óbvio, é uma ciência. Ela não vem para contrapor as outras abordagens, ela vem para enriquecer e dar também um estudo do potencial. E como é que eu posso favorecer o prosperar desse indivíduo? Como posso elevar? Quais são as melhores qualidades de fulano? Como é que eu posso compreender ele à luz de seus maiores valores? Quem trouxe mais valores, por exemplo, foi o próprio Viktor Frankl. Então, as emoções positivas, as emoções de valências negativas, desagradáveis, elas inibem meu repertório comportamental, mas elas me alertam, elas me advertem, elas me preparam para uma situação. Entende? Então, a ansiedade é uma coisa desagradável. Agora, o excesso de ansiedade aí é um problema. Vem os transtornos. Mas a ansiedade me prepara para que eu veja uma possibilidade que eu estou imaginando de algo vir a acontecer. Então, ela me alerta. A tensão é importante em um determinado nível. Exatamente. Mas em excesso ela pode provocar... Aí é tóxico. Então, existe uma negatividade tóxica. Entende? Como a gente pode chamar de uma positividade tóxica. Sim. O que seria uma... Eu vou esclarecer melhor esse conceito. O que seria negatividade tóxica? É quando eu sou dominado pelo pessimismo. Quando eu estou sobrecarregado, né, de formas de organizar o mundo que me levam inevitavelmente a entender que tudo não presta, não vale, eu tenho perco a esperança. É o caso da pessoa com depressão, né? Olha, exatamente. Olha um estado depressivo. Exatamente. Olha o Viktor Frankl, ele diz que desesperança é igual a um sofrimento sem sentido. É um sujeito que não consegue ter consciência, que é isso que ele vai lhe convidar na sua abordagem. O indivíduo tem mais autoconsciência justamente do seu sofrimento. Então, esse sofrimento tem que ter um sentido, tem que ter uma razão de ser. Entende? Que isso promove esperança. Caso contrário, ele está desesperançoso. Ele, inclusive, fala que o sofrimento pode ser uma grande porta, uma grande oportunidade... Exatamente. Para o indivíduo encontrar esse sentido de vida. Se ele vê o sentido do sofrimento. Porque se existe um supra-sentido, vai dizer ele, então até as experiências corriqueiras, coisas mínimas, o sofrimento do dia a dia, ele tem um sentido. Qual é esse sentido? Aí ele vai trabalhar em cima de valores. Né? Perfeito. Ora, então, as emoções de valências negativas, elas inibem esse repertório, mas ela tem o seu valor. Repito, tá? Porque nos prepara. Esse é o viés da negatividade. Esse aí, o nosso ouvinte, você... e um amigo seu está em frente à caverna, no caso eu e o Jader. E aí a gente ouve um barulho lá. Eu fico curioso, a emoção de valência é agradável, positiva. Você fica com medo. Eu fico curioso, inspirado, caramba, eu vou descobrir uma coisa nova. E aí eu lhe chamo, vamos lá, Jader. Olha a abertura mental. Você não vou não, você se pica, como se diz um bom baiano. Ora, eu vou e não volto. Qual foi a genética que predominou numa época que era extremamente hostil? E foram anos, tá vendo, de muito estímulo aversivo ao redor. Foi a sua genética. Por isso que o nosso cérebro não foi capacitado para ser feliz. O cérebro foi preparado para sobreviver. Sim. Quem é que constrói felicidade? E que naquela época... Eu, com consciência, com atitudes. Sem querer te interromper, naquela época fazia todo sentido. Uhum. Não é? Fazia todo sentido. Isso. Mas esse cérebro reptiliano, na nossa época... a gente precisa tratar esse cérebro com ponderação. Exatamente. Né? Porque ele não deve reger todos os nossos comportamentos ou não deve nem reger boa parte dos nossos comportamentos. Só que a gente acaba, historicamente, sendo influenciado por esse modelo, por esse paradigma. Exatamente. Aí vem a Barbara Fredrickson em suas pesquisas e vai se dar conta, por exemplo, que o médico que vai fazer Aí ela cria 3 grupos. Um grupo de controle, um grupo que vai receber estímulos desagradáveis, aversivos, assistindo um filme, por exemplo, um jornal, sei lá qual for, entende? Muitas misérias, muitas questões desagradáveis, e um outro que vai receber
um doce, um carinho, um mimo, no caso, antes dele fazer uma avaliação diagnóstica. Significativamente, as pessoas que receberam um carinho, um mimo, antes de fazer a avaliação diagnóstica, um médico foi fazer, a avaliação foi mais precisa, mais rápida e com maior complexidade. Ou seja, dando conta de maior complexidade. Já aqueles que tiveram estímulos aversivos, foi pior. Por exemplo, um cliente dizia assim para mim, eu gosto de assistir, antes de ir para a rua, vários vídeos com imagens, e ele é médico, por sinal, vários vídeos de imagens do YouTube, tá? Aquilo me inspira, me leva a um estado de apreciação da beleza, e ele vai fazer as cirurgias dele. Enfim. Entende? E ele fazia isso inconscientemente, e as pesquisas confirmam isso. As emoções de valência... Isso possibilita ele entrar naquilo que nós chamamos, né, de um estado de fluxo, né? Exatamente, com certeza, porque isso vai levar mais o engajamento, mais a conexão, que desfaz a entropia psíquica, essa confusão interna, e o indivíduo se permite ter mais foco, no caso. E isso é uma característica das emoções positivas, porque ela amplia minhas ideias. Você fez algo que eu gostei muito, que eu sou muito grato. Eu tenho inúmeras formas de expressar minha gratidão a você, agora, depois, entende? Existem números, mas o repertório de quem, diante do leão, se assusta, ou eu luto, ou eu fujo, ou eu congelo. A maioria das pessoas, quando tomam susto, vão para trás. Então, é biológico. Eu não penso, vou congelar, vou para trás. Simplesmente eu tomo uma atitude. Por isso que a maioria foge. E quem mais fugiu, sobreviveu. Já as emoções agradáveis têm uma outra teoria. É por isso que, se você me permitir fazer uma analogia, as organizações estão precisando exatamente desenvolver essas emoções positivas. Porque no momento que reina emoções negativas, o indivíduo vai ser mais burocrático, menos inovador, menos criativo. E no momento que essas emoções positivas imperam, certamente que a organização vai ser uma organização que nós chamamos de, né, organização de alta performance, né? High performance business, né? Exatamente. As emoções positivas nos fazem bem, nos faz sentir bem. Segundo, elas alteram o modo de funcionamento da minha mente. Eu amplio minhas ideias e construo novas. Tenho possibilidade de construir. Daí a finalidade e criatividade. Terceiro, eu construo recursos protetivos. O que é recursos protetivos? Quanto mais eu faço práticas de autorregulação, por exemplo, emocional, ou práticas atencionais, eu desenvolvo mais a minha atenção. Por exemplo, práticas meditativas de mindfulness. Eu vou ter, quando a vida me exigir, quando as metas da empresa mal terminou uma me dá outra, mal terminou uma da outra, aquele estresse de resistência, que é o estágio 2 de resistência, que é o máximo da performance humana, naquele momento eu consigo resistir mais, segundo pesquisas, pessoas que praticam meditação diariamente são mais resilientes do que aqueles que não praticam. Tá vendo? Isso é um recurso protetivo. Se eu faço o diário da gratidão, eu estou desenvolvendo, porque, tá vendo? Eu construindo felicidade. Deixa eu ver aqui uma coisa boa que aconteceu. Por que ela foi boa? Estou dando um significado. Eu não só estou acionando meu sistema límbico, mas eu também estou usando minhas regiões executivas, meu plexo frontal, para justamente dar um valor, um significado àquela experiência. E, inevitavelmente, eu estou desenvolvendo meu otimismo. Então é por isso que alguns estudiosos falam que a psicologia positiva é também a psicologia da prevenção do sofrimento psíquico e dos transtornos mentais. E saúde é o que senão prevenção verdadeira? Sim. E a psicologia, então, ela vai trazer o ser humano no elementos de bem-estar em 5 elementos, 6 elementos hoje, né? Emoções positivas, uma delas. Quanto mais... Mas essa aqui está muito enfatizado o quê? O estado de humor, não é isso? Sim. Que é um bem-estar bem subjetivo. Mas tem o engajamento, que é o flow que você falava. Pessoas que performam bem, que estão bem concentradas, bem conectadas, bem envolvidas. Sabe, uma pessoa descendo uma onda de 30 metros de altura, naquele momento ela não está pensando na vida, ela não está nem apreciando, que coisa linda. Ela está vivendo o momento. Ela prancha a onda, é uma coisa só. É um estado de unidade, no caso. Ela só vai se sentir feliz depois que ela olha para trás. Caramba, você viu o que eu fiz? Meu Deus, que experiência, como é que eu performei desse jeito? Isso é o segundo estágio. Terceiro, realizações, conquistas, promove bem-estar, felicidade. Quarto, vida significativa, vida com noção de sentido e propósito. Quinto, vida de relacionamentos saudáveis. Pesquisas inúmeras mostram, a própria de Harvard, de mais de 70 anos, no caso, evidenciam que o que mais dá razão e sentido de viver é amizade. Entende? Mas saúde física também. Muitos estudantes de psicologia, e eu me incluo nesse grupo, ao se aproximar da formatura, muitos se perguntam, né? Poxa, que abordagem eu vou seguir?
né? Ok. Qual abordagem eu tenho maior inclinação? A psicanálise, o TCC, a logoterapia? E isso certamente deve ter sido uma dúvida também sua quando você estava Eu diria um nos bancos da graduação, um conflito, não é? Uhum. Então, eu queria exatamente te perguntar, como é que você se inclinou, como é que você resolveu se decidir a seguir este caminho da psicologia positiva? Perfeito. Pense aí, tem 10 profissionais psicólogos que são da abordagem centrada na pessoa, 10 outros da abordagem da behaviorista, 10 outros da cognitiva comportamental, 10 outros exclusivamente da abordagem existencialista, humanista, por exemplo, rogeriana ou própria da gestalterapia. Esses 10, quem é que aborda? É o mesmo caso, digamos que ficticiamente fosse o mesmo caso clínico. O método pode ser o daquela abordagem, mas quem aborda é o ser humano. Quem aborda é aquele psicólogo. E ele aborda à luz da sua historicidade, das suas limitações e possibilidades. Se eu tenho forças maiores de caráter, potencialidades, forças pessoais, são valores maiores meus. Inevitavelmente, eu vou ver coisa que o outro não vê. Eu vou enfatizar coisa que o outro não enfatiza. Ainda que eu use o método daquela abordagem. Ora, então a gente pode pensar que se esse psicólogo, porque ele é psicólogo, ele está teoricamente apto a acolher a diversidade. Tá? Ele pode até se especializar em partes dessa especialidade. Mas se ele amplia a sua perspectiva e aqueles que têm mais perspectiva, inevitavelmente, ele vai ter um olhar mais amplo da psicologia. E há hoje pesquisas fora do país, principalmente aqui eu não vi nenhum livro publicado, que traz essa concepção mais transteórica, além de uma abordagem, porque você é psicólogo. Agora, ter uma abordagem, qual é o problema? É uma base. Mas você pode ter estudado vários. Os alunos até me questionavam. Faziam até um jogo, a professora dizia, Cléris, os alunos estão lá fazendo um bolão quase. Ou seja, qual é a sua abordagem? A cognitiva comportamental? É a gestalterapia, que foi a base minha inicial com a Lica Queiroz aqui? Ou é, na verdade, a abordagem humanista? Porque na época eu nem não tinha feito a especialização em psicologia positiva, nem mesmo a formação internacional em PP, em psicologia positiva. E aí ficava nisso. Por quê? Porque eu não conseguia me ver numa única abordagem. Quem é que vê? Somos nós. Então, o próprio Vigílio, não sei se foi seu professor, foi um professor na Universidade Federal. Da Universidade Federal. Não tive o prazer de tê-lo como professor, um expert na área de comprometimento organizacional, lá da Faculdade de E tem uma pesquisa antiga dele, de mais de 10 anos, que ele deixa muito claro. Depois de 3, 4 anos, o profissional termina se apropriando de outros olhares. Para quê? Para acolher aquele sujeito que chega a você. Sim. Então, essa não é uma mistura de coisa, porque a base é você. Isso eu inclusive, comento muito com um grande amigo, Gustavo Portela, foi meu colega na Escola de Administração da UFBA e hoje é meu colega na Faculdade de Psicologia, e a gente fala a mesma linguagem, né? Ele tem uma inclinação mais para a psicanálise, eu tenho uma inclinação mais para a logoterapia. Ok. Mas a gente concorda em dizer que não podemos ficar presos às caixinhas, né? Uhum. A uma abordagem ou outra. É lógico que a abordagem, a gente pode tomar ela como base, mas nós podemos utilizar vários recursos das outras abordagens. A gente deve se formar em psicologia. Quando a gente acolhe o ser humano, é claro, a gente se capacita numa forma de abordar terapeuticamente o sujeito, psicanálise, gestalterapia, psicoterapia positiva, o que for. Agora, na medida que a gente vai vivenciando situações e contextos, demandas vão vindo do ambiente, às vezes a nossa abordagem não tem tanto foco, mas uma outra do vizinho tem, se eu posso dizer do vizinho. E aí, inevitavelmente, eu vou me apropriar. Ao me apropriar não só da técnica, mas eu termino me apropriando um pouco mais das bases que fundamentam em termos filosóficos, científicos, aquela abordagem, porque afinal é uma ciência, a psicologia. Enquanto ciência não é uma caixinha, entende? E aí isso enriquece o meu olhar. Eu vou ampliando a minha perspectiva.
Sim. Entende? Que talvez salvo um psicanalista bem mais fixo, ali bem freudiano ou lacaniano, mas uma abordagem existencialista se apropriou bem dos fundamentos do existencialismo e humanismo. Sim. Uma psicanálise existencialista. Pois não. Entende? Sem perder também as bases de cá. Então, quem aborda somos nós, é claro, ali como profissionais da ciência, à luz das ciências psicológicas. Eu me lembro muito das entrevistas de Jô Soares, né? E que ao final da entrevista, quando a entrevista era realmente bastante interessante, o grupo, né, a plateia fazia aquele né, como se estivesse dizendo, poxa, que pena. Mas, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Mas eu gostaria de finalizar com 2 perguntas. Ok. Qual a literatura que você indica para aquele estudante que está querendo se aprofundar, né, nessa temática? E, segundo, onde nós podemos, aquelas pessoas que gostariam de fazer algum trabalho, de alguma terapia em psicologia positiva, onde essas pessoas podem te encontrar? Esse é o Positividade, tá? Não está mais traduzido aqui no país, está esgotado, melhor dizendo, aqui no Brasil, né, da Bárbara Fredrickson. Mas já foi traduzido para o português isso, já, né? Sim, ele Positividade. Foi esgotado. Certo. Ele está esgotado. Eu tenho exatamente a versão em inglês, né? Exato, ele não está mais editado, mas em português de Portugal você encontra, tá? Esse livro, Felicidade Autêntica, do Martin Seligman. Esse é o primeiro dele, né? Eu não lembro agora, eu acho que o primeiro é o do Otimismo Aprendido. Tá. O dele, no caso, né? O Florescer, né? Simplesmente esse título, Florescer, aí ele já revisa isso aqui, já traz como objeto de estudo não a felicidade, mas o bem-estar, que vai levar à felicidade, né? Porque ele focou aqui como método, na verdade, o estudo da satisfação com a vida. E ele vai se dar conta que a satisfação com a vida é um elemento para avaliar a felicidade e o bem-estar humano. Todavia é pouco. Enfatizar apenas o humor, que muita gente, a maioria da humanidade, não, se for avaliar os graus de emoções positivas, às vezes é menor do que as negativas, mas se sentem felizes, porque são mais engajados, porque às vezes tem muito sentido e propósito, porque tem muitas conquistas e sucesso. Então tem outros elementos do bem-estar. E aí ele faz essa revisão em função das críticas, né, que ele recebeu também. Esse daqui é do Shaw esse aqui é do Shaw Eco. Esse no Brasil está O Jeito Harvard de Ser Feliz, um bom livro para a área organizacional até, porque ele vai fazer muitas palestras e oficinas em empresas, e termina enfatizando, na verdade, sua linguagem para lá também. Tem um livro muito legal do mentor dele, né, que é o Tal Ben-Shahar, Seja Mais Feliz. Então, Mito da Felicidade, da Sonja, né? Então, são alguns livros que você pode começar a tatear. No Brasil, no Rio Grande do Sul, há muitos livros já no Brasil também publicados, que são vários artigos. Você me fez uma segunda pergunta. Onde te encontrar? Perfeito. Né? Para quem deseja fazer terapia a partir dessa abordagem, onde te encontrar? Pronto. Ou pelo site clerisontorres.com.br, tá? Clerison, CLRISSON, torres.com.br, você vai ver aqui na descrição. Você pode me encontrar justamente pelo Instagram, também, Clerison Torres, porque lá eu oferto alguns cursos, no caso, oficinas. Por exemplo, agora na empresa, recentemente, uma das empresas, no Ensina Mais, Turma da Mônica, eu fiz uma capacitação com o time deles, eram de 2 empresas, justamente sobre bem-estar e saúde mental, avaliando e promovendo autocuidado. Foram 4 horas, na verdade, de acolhimento prático com eles. Tem um trabalho que eu faço, todo ano eu abro uma turma, que eu acompanho 10 meses, até 25 pessoas, um grupo limitado, né, que eu acompanho justamente eles num programa, são vários protocolos de psicoterapias positivas que eu aplico, tá, durante 40 encontros. Então, são online. Esse na modalidade online. Então, durante 2 horas e meia, semanalmente, eu estou com as pessoas. Né? Faço uma entrevista individual, à luz de anamnese, de várias escalas de bem-estar, acolho a pessoa, entra no grupo e depois a gente replica esse teste lá na frente para quantitativamente a gente ver. E depois a gente pode publicar isso. Tá certo? Você como pesquisador. Então, ou seja, também faço psicoterapia positiva, trabalho no consultório ali em frente ao Shopping da Bahia. Clerison, sem sombra de dúvidas, eu aprendi muito nessa nossa conversa de hoje e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo e nos assistindo também gostou muito, né? Adorou a sua fala, que teve o poder de esclarecer sobre
essa área da psicologia tão instigante, tão sedutora, que é a psicologia mais uma positiva. área, mais uma abordagem, uma sub-área da psicologia, né? Contributiva à compreensão do humano, né? Que nós somos diversos. Com certeza. Então eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado, né, o nosso convite. Quero agradecer ao meu amigo Fabiano pelo convite de estar aqui. E se você gostou desse episódio sobre psicologia positiva, deixe o seu like, porque certamente vai ter muita importância para que os algoritmos possam validar o nosso canal para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Gratidão a todos vocês. Até a próxima. Um abraço, Cléris. Obrigado, querida, pela oportunidade.